Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor. Estamos começando mais uma Opinião Tricolor aqui na AltV. Todas as quintas-feiras às 7h30 da noite, você já sabe. Estamos em altv.com.br e também hoje fazendo aí o programa ao vivo na nossa página oficial do Facebook. Você procura Facebook AltV Brasil. Estamos ao vivo aí com comentários, com participações dos internautas e, como vocês estão reparando, o meu parceiro Paulinho Heavy não tá aqui hoje novamente. Ei, Paulinho, meu mano velho, vou te contar uma coisa. Tu vai voltar antes do Wellington Ney, viu, guerreiro? Paulinho Heavy, para quem não sabe, hoje fez uma operação, operou o joelho, sabe como é que é, né, cara? Veterano, carreira, mas queria agradecer desde já o querido Luiz Alberto Rosan, o querido Altair Ramos, que se prontificaram em dar toda a assistência e aquela corrente positiva para que a cirurgia fosse bem sucedida, e graças a Deus correu tudo bem. Todo mundo do Resistência Tricolor que mandou mensagem positiva pro Paulinho, meu irmão, daqui a pouco tu tá de volta, cara, fica tranquilo. Enquanto isso a gente vai tocando aqui o programa verdadeiramente independente da mídia São Paulina, e hoje eu tenho um convidado que vai falar muito da história do São Paulo, numa semana importante, numa semana de majestoso, onde o São Paulo respira, o São Paulo encontrou novamente um alento para buscar forças nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e nada melhor do que a gente resgatar momentos raiz do São Paulo, aquela tradição tão gigante do maior clube brasileiro. E para isso eu trouxe um cara aqui espetacular. Ele é jornalista, ele escreveu 2 obras a respeito do nosso mais querido, para falar de Roberto Dias e para falar dos 20 maiores jogos do São Paulo. Está aqui conosco hoje o grande Fábio Matos. Meu irmão, boa noite, bem-vindo à Opinião. Boa noite, Pote, boa noite, amigos do Opinião Tricolor, todo mundo que está acompanhando o programa. Uma satisfação, obrigado pela oportunidade da gente falar um pouco desses momentos memoráveis da história do São Paulo e desse gigante na nossa história que é o Dias. E um abraço aí pro Paulinho, força Paulinho, tamo junto, obrigado pela oportunidade. O Paulinho é casca grossa, viu, irmão? O Paulinho é guerreiro, ele vai tirar essa de letra se Deus quiser. Tamo junto, Heavy. Fabião, Dias, a vida do maior jogador do São Paulo nos anos 60. Você sabe que na nossa trajetória, de quem tem para mais de 30 anos, a faixa de 30, 40 anos, talvez a molecada mais jovem aí também, mas muitos pais, muitos avós tricolores, no momento em que o Morumbi se erguia definitivamente, após a primeira inauguração parcial em 1960, mas tivemos a definitiva em 70, em 60 contra o Sport, em 70 contra o Porto, e foi um período de muita galhardia do São Paulo. Foi um período em que cardeais são paulinos, estes sim, que enobreciam a administração tricolor, diziam que se o São Paulo tivesse um sonho que fosse grande, e esse sonho gigante era a construção do maior estádio particular do mundo. E isso, obviamente, teve consequências. Consequências de 13 anos de fila, algo até então inédito na história do São Paulo. Foi fundado em 1930 e marcou época na sua refundação, quando passou a ser chamado de Clube da Fé, quando nos anos 40 veio o rolo compressor, nos anos 50 a gente vai falar dos grandes jogos do São Paulo, porque essa obra aqui também é espetacular, os 20 jogos eternos do São Paulo Futebol Clube. Mas o São Paulo sempre vencia, e aí de repente partiu para um sonho fantástico, tido como inimaginável por alguns incrédulos, alguns descrentes, mas o São Paulo foi barreira a barreira, vencendo obstáculos para levantar o Cícero Pompeu de Toledo. Sonho de muitos grandes são paulinos, e no campo o São Paulo tinha recursos muito escassos, porque tudo era destinado para o futebol, para o estádio de futebol. E aí os jogadores que ficavam à mercê dessa imensa obra batalhavam, sofriam, viam rivais serem campeões. Foi um período também do gigantismo de Pelé, que, né, um outro rival tinha a tal da Academia, que perdurou até os anos 70. O outro já estava na fila. Aliás, só um registro histórico aqui. Muito se fala que
o campeão do quarto centenário, para quem gosta de estudar o futebol paulista, foi o Corinthians. Só que o São Paulo foi campeão em 1954. O São Paulo foi campeão em 1954. Depois, o Corinthians conquistou o título subsequente àquele que o São Paulo havia conquistado. Só que o título de 54 do São Paulo valeu pelo Paulista de 53. Então, só um registro histórico aí, que se tem algum campeão do quarto centenário verdadeiro, esse é o tricolor paulista. O resto veio na fila. Certo, Pedrinho? Nosso corintiano aí tá bravo. Domingo, meu velho? Tá postado. Mas o seguinte, e de tudo que foi feito, tudo que foi construído pós esse título maravilhoso de 54 e depois de 57, o São Paulo adentrou nos anos 60, já com pedra fundamental do estádio, já com os primeiros anéis construídos, e aí tinha um guerreiro. Tinha um símbolo guerreiro, que o São Paulo ficou na fila, mas o São Paulo tinha um defensor que ficou na memória, como disse no início dessa explanação, dos nossos pais tricolores, dos nossos avós, de todos aqueles que puderam conviver com um dos jogadores que mais honrou a história do São Paulo Futebol Clube, chamado Roberto Dias. Fábio, Roberto Dias, meu irmão. Como você disse, ele é um símbolo de uma geração inteira de São Paulinos, né? O símbolo dessa época que você disse. Se a gente conhece o São Paulo como um gigante que é hoje, certamente devemos muito a esse período duro, que foi o período de construção do Morumbi, duro para o time mesmo em campo, né? Na verdade, você bem apontou, o time, claro, não se comparava nem ao Santos de Pelé, nem ao Palmeiras da academia, mas também não era um time horroroso, assim, não era um time horrível. Era um time mais fraco que os rivais. Sim. E deu azar de pegar também uma época que esses dois times, principalmente, eram muito fortes, né? Então, o São Paulo até teve alguns bons momentos esporádicos nos anos 60, teve uma pequena Taça do Mundo ali, que ganhou até do Real Madrid em 63. Sim, foi incrível. É uma viagem, é uma turnê internacional que o São Paulo fez e ganhou de todo mundo. Ganhou de Fiorentina, Exatamente. Ganhou de Borussia Dortmund, enfim. Foi vice-campeão paulista em 67, a gente até pode falar. Sofrido, vamos falar. Mas em relação ao Dias, ele representa essa geração de São Paulinos que hoje tem entre 60 e 70 anos, mais ou menos, que viam nele mais ou menos o que as gerações mais recentes do São Paulo veem talvez no Rogério Ceni, claro, guardadas as devidas proporções. O Rogério Ceni conquistou muito mais títulos do que o Dias do São Paulo, mas é um jogador que simbolizava muito isso. E eu tive a oportunidade de escrever esse livro ainda em 2006, vão fazer 11 anos, né? Ainda como meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Então eu convivi durante todo o ano de 2006 com o Dias, fiz uma série de entrevistas com ele, fiz entrevistas também com jogadores que atuaram com o Dias, tanto no São Paulo quanto na seleção brasileira. E pude entender, porque a gente estava até falando antes do programa, essa iniciativa minha partiu principalmente por influência do meu pai, que é um São Paulino também como eu, e dos meus tios, que são fanáticos pelo São Paulo, e eu cresci ouvindo esse nome, Dias como o maior jogador da história do São Paulo, como eles diziam, e eu não entendia muito bem, porque eu cresci numa época em que o São Paulo ganhava todos os títulos importantes, nos anos 90 principalmente, e eu não entendia como eles podiam ser tão devotos de alguém que não ganhou tantos títulos com a camisa do São Paulo. E aí eu escrevi essa biografia, convivi com o Dias, pesquisei para entender isso, e acho que consegui entender que o Dias realmente transcendia tudo e foi certamente o grande ídolo da torcida do São Paulo nesse período dos anos 60, que foi um período difícil para o clube e muito, ao mesmo tempo muito importante, que foi de construção do Morumbi, desse gigante que está aqui perto da gente, né? Você disse uma coisa fantástica em relação à correlação ídolo e campeão, né? A grande maioria é da torcida, principalmente para um clube vencedor, como São Paulo sempre foi, apesar dos últimos 9 anos estarem sendo terríveis na história do clube. Mas o São Paulo, campeoníssimo nos anos 70, o primeiro campeonato brasileiro, o São Paulo da máquina tricolor dos anos 80, o São Paulo de Telê, os menudos do Morumbi, a era Rogério Ceni, o período de Raí, de Zete, o período de Canhoteiro nos anos 50, o período de Leônidas, o começo lá com Friedenreich, com King. Então, essa afinidade do atleta campeão que se eterniza no clube, muitas vezes faz um contraponto na história do Dias. E quando a gente traz isso para um debate mais recente, por exemplo,
muitos falam que o Kaká não é ídolo do São Paulo, muitos, na minha opinião, minoria. Mas existe uma parcela da torcida que fala que o Kaká não é ídolo do São Paulo porque não conquistou um grande título no São Paulo. Apesar de ter conquistado o primeiro Rio-São Paulo, o São Paulo nunca havia conquistado, ele é um jogador símbolo. A mesma coisa do Luiz Fabiano, que também conquistou o Rio-São Paulo. E lembrando que o Kaká foi o melhor jogador do mundo, né? Sim, exato. Cria do São Paulo. Isso, cria do São Paulo, um cara forjado no Morumbi, com DNA são paulino, e conquistou todas as fronteiras, eleito o maior atleta do mundo, mas alguns com a reticência, mas saiu, não venceu aqui. A mesma coisa do Luiz, que foi artilheiro de Libertadores, mas foi refém de uma defesa muito frágil, que o São Paulo teve em toda a primeira metade dos anos 2000, até que Rojas entendeu isso, e depois o Leão entendeu isso, e aí o Autuori acabou sacramentando, e aí o São Paulo passou a jogar com 3 zagueiros, inclusive no período do Muricy, e teve um período fantástico aí de conquistas, né? E falando em defesa, o Roberto Dias era também, talvez, um exemplo, né, Fábio, de polivalência para a época que ele jogava futebol. Sem dúvida. Né? Taticamente, tecnicamente. Aí eu gostaria que você explanasse um pouquinho de tudo que você pesquisou, o que o Dias representava em campo, o que ele trazia de admiração para adversários, inclusive o próprio Pelé, que enaltecia muito o Dias em campo. Sem dúvida. Antes, só um parênteses, você falou do Kaká, eu lembrei de um episódio que até tá narrado no livro. O Dias foi quem viu o Kaká na escolinha do São Paulo, ainda muito novinho, né, adolescente, o Kaká. Fantástico. E o Dias conta isso, que já identificava que era um jogador realmente diferenciado, ainda muito franzino e tudo, mas eles tiveram esse contato também. Dois grandes nomes da história do São Paulo, né? Em relação ao Dias, é importante ele, como você falou, é um jogador polivalente, versátil. Ele se consagrou como zagueiro, apesar da baixa estatura, ele se impunha na zaga do São Paulo, e também atuou muito como médio volante. E ele tinha uma característica também, ele batia faltas, então tem muitos gols, ele fez 523 jogos, não é brincadeira, né, com a camisa do São Paulo, durante 13 anos, entre 60 e 73, e tem 76 gols, segundo os números oficiais do clube, né? Então, para a posição dele é fantástico. Né? Tem vários gols de falta, alguns ele narra no livro, inclusive, um gol de falta quase da intermediária em cima do Leão, no clássico contra o Palmeiras, vitória do São Paulo por 2-0. Então ele tinha essa importância e esse aspecto decisivo mesmo, de dar várias vitórias para o São Paulo. E essa história do Pelé é emblemática, né? O Pelé sempre considerou publicamente o Dias o seu melhor marcador que o Pelé teve na carreira, quer dizer, só isso, né? Nossa. Acho que só isso já daria, não precisava fazer mais nada, né? Fantástico. E também o mais leal, o marcador mais leal. Isso vários jogadores, ex-jogadores que eu entrevistei, diziam do Dias, que era um jogador leal, correto, de maneira nenhuma era violento, muito pelo contrário, um jogador clássico, né? Com estilo de jogo clássico, muito técnico, né? Então, dentro de campo era uma referência mesmo. E era uma referência de um time que era fragilizado em relação aos seus principais rivais, né? Então, tá aí a dificuldade de ser campeão, né? Essa coisa do título mesmo. E isso o Dias me contou também diversas vezes. Isso acabava também incomodando ele, né? O jogador quer ser campeão, persegue isso, né? Então, teve esse episódio de 1967. O São Paulo já amargava 10 anos de jejum, desde o título de 57, e teve uma chance que escapou pelos dedos, né? O Dias qualifica o jogo contra o Corinthians, que foi um empate por 1-1 do Pacaembu, como o momento de maior tristeza da carreira dele com a camisa do São Paulo. Porque o São Paulo vencia por 1-0, se o São Paulo ganhasse o jogo, era campeão paulista, 10 anos depois. O Corinthians já não tinha nenhuma chance, o São Paulo disputava com o Santos o título naquela temporada. O Corinthians já estava eliminado, não tinha mais chance. E aos 44... São Paulo fez 1-0 no segundo tempo, se não me engano, aos 12 minutos, algo assim. E aos 44 do segundo tempo, o Corinthians empata a partida. O São Paulo ainda mantinha chances de ganhar, só que o próximo jogo era contra o Santos. O São Paulo arrebentado psicologicamente, jogadores chorando no vestiário. O Dias chorou naquele dia. Aí o São Paulo entrou derrotado já contra o Santos, perdeu de 2-1 e perdeu o título de 67. Incrível, isso chama-se São Paulo Raiz, jogadores que se entregavam, que choravam pelo clube. Choravam no vestiário, né? Você vê que... Assim, a garra, o entendimento do que é o vermelho, branco e preto, do que representa ser São Paulo Futebol Clube, o clube mais querido, saudado pelo Pacaembu, de pé em 1940, por representar o símbolo da resistência. São Paulo que pegou em armas na Revolução Constitucionalista. E, enfim, a gente quando fala de grandes nomes assim,
a gente tem um prazer imenso, porque a galeria de ídolos do São Paulo, Fábio, supera 100 atletas. E hoje o São Paulino não consegue escalar o time do goleiro ao camisa 11 com certeza. Incrível. Isso nos entristece muito. Estamos numa fase que o São Paulo precisa reencontrar essa identidade. Em algum ponto, a perpetuação do poder do clube, que já são 15 anos dos mesmos comandando o São Paulo, apesar da era Juvenal ter se passado, do Juvenal já ser saudoso na história do clube, mas do Dr. Marcelo Portugal Gouveia, um grande presidente de partido. A gente costuma sempre dizer que existe a ascensão, o ápice e o declínio. O São Paulo não entendeu essa curva do declínio, que era o momento de transição, e permanece assim até hoje. E o que está acontecendo hoje não honra a história de Roberto Dias. Sim. Não honra os 20 maiores jogos da história do São Paulo. Não honra aquilo que os mais antigos nos ensinaram e o que nós vimos desde criança, aquele São Paulo vencedor, aquele São Paulo em que todos tinham como exemplo, como time diferente, em que era temido nacionalmente, nas fronteiras internacionais da América do Sul, e que atravessou o mundo 3 vezes para conquistá-lo. Hoje a gente chega numa semifinal e já se pergunta, será que vai dar? Hoje a gente não vislumbra disputar um campeonato internacional com chance de vencer. Então, tudo que aconteceu na nossa história está na hora de pensar, refletir, e aqui está um grande exemplo de um escritor, de um jornalista que foi buscar um São Paulino raiz, e tenho certeza que nesse convívio de praticamente um ano que você teve com ele, né? Isso, exato. Você pôde conhecer o São Paulo muito mais ao fundo. Como que era o Dias pessoalmente, Fábio? Olha, ele tinha um estilo de vida muito simples mesmo, até assim, foi um pouco chocante para mim, ainda como estudante mesmo de jornalismo, ele ter me recebido tão de braços abertos. Na verdade, no começo ele até ficou um pouco reticente, mas depois se abriu de uma maneira que muito me impressionou, mas ele tinha um estilo de vida muito simples, como muitos jogadores daquela época também, com dificuldades. Depois a gente até aborda, daqui a pouco, ele teve alguns dramas pessoais complicados, uma vida pessoal com alguns problemas que ele teve que enfrentar, como todos nós também, né? No fim das contas é um personagem como qualquer outro, né? Uma pessoa como qualquer outra, e passou por isso. Mas era muito simples, era um estilo de vida muito simples. E você me tocou no ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é a grandeza do São Paulo, a grandeza de personagem do São Paulo como Dias, e como isso faz falta hoje. A gente vai também falar sobre o São Paulo atualmente, nessa situação triste na nossa história, né? Mas, por exemplo, o Dias teve um vínculo com o São Paulo porque ele morava no bairro do Canindé, num cortiço ali. Ele treinava no campo da Força Pública, que era a atual Polícia Militar, né? Ficava treinando ali. Ele foi descoberto pelo Vadico, que era um ex-jogador de um time amador do São Paulo, e que também morava no bairro, no Canindé. E aí ele foi apresentado ao Remo Januzzi e ao Caxambu, no São Paulo, né, e grandes ídolos da história do São Paulo, e a partir dali ele decolou. Então ele já tinha esse vínculo até geográfico, digamos assim, com o São Paulo ali no Canindé. Sim. E essa relação se aproximou, se intensificou. Então a vida, ele passou a ser um grande São Paulino mesmo, não era um jogador que estava de passagem. Os pais dele, o pai não era São Paulino, né? O pai não era São Paulino, ele é filho do Oswaldinho, que é um ex-jogador, jogou no Juventus, em alguns clubes até de vários de São Paulo, e o Oswaldinho era corintiano. Ele até conta no livro que em 57, no jogo decisivo do Campeonato Paulista, vencido pelo São Paulo, 3-1, o pai dele ouvia o jogo no rádio, e ele ouvia do lado, e meio que por osmose ele torcia para o Corinthians, né? E 3 anos depois estava vestindo a camisa do São Paulo e se identificando com o clube. Isso que eu queria também tocar, quer dizer, esse vínculo que a gente sente tanta falta hoje do São Paulo, não só de alguns jogadores, né, talvez da maior parte do elenco dos jogadores, essa falta de vínculo, essa falta de sofrimento, né, que o próprio Diego Lugano já falou isso várias vezes também, a necessidade de sofrer com a derrota, né, que isso parece que não tem feito.
E, fundamentalmente, até vou dar o meu pitaco aqui sobre a situação atual de São Paulo, Por favor. o desastre administrativo do clube. Sim. Eu acho que também isso, quer dizer, a grandeza moral do São Paulo caiu muito, né? Dos homens que comandam o clube mesmo, né? Perfeito. Eu acho que isso afeta dentro de campo, né? Quer dizer, você sente uma passividade, né? Um descompromisso, um desleixo com a história do clube mesmo. Eu identifico recentemente 2 momentos que eu acho que foram determinantes, que o São Paulo perdeu uma grande chance, que foi, por exemplo, quando o Juvenal, que poderia ter saído do clube, deixado o clube como um dos grandes presidentes da história do São Paulo, um dos mais vitoriosos pelo menos, mudou o estatuto para viabilizar o 3º mandato. Acho que aquilo foi desastroso. Você falou de perpetuação no poder, de continuidade. A gente viu o que aconteceram com Palmeiras, Corinthians, que fizeram isso também. Sim. E agora a gente está na situação, acho que ali começou, e mais recentemente, em abril desse ano, né? Acho que o São Paulo teve uma grande chance de mudar o rumo ali. Era fundamental o São Paulo mudar o rumo e acabou optando pela continuidade de uma gestão desastrosa, né? Então, a gente está pagando o preço agora. Acho que não vai ser suficiente para cair, porque o São Paulo é muito grande, mas são 2 momentos que eu acho que podem ter sido determinantes aí para esse momento difícil, né? Pois é. A gente remou, viu, Fábio? A gente tentou alertar, mas enfim, agora é lutar com as armas que a gente tem. Inclusive, para mim é uma honra estar aqui, também por isso, porque eu acompanho o trabalho de vocês e me sinto representado pela voz de vocês, que ecoa a voz da torcida do São Paulo, né? E eu sei o quanto vocês lutaram e o quanto não é fácil fazer essa voz dissonante, digamos assim, principalmente nesse meio que tem um chapa-branquismo, parece, muito forte no São Paulo, né? O pessoal chapa Ou branca. se tem. E mesmo nessa fase, né? Impressionante, mas por isso também ainda mais é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Pô, meu irmão, muito obrigado de coração. O Dias teve algum jogo, o jogo da vida dele? Ele comentou isso com você, não? Olha, tem um jogo emblemático que, inclusive, foi um dos 20 jogos eternos que entraram no livro que a gente vai falar daqui a pouco, que é um jogo emblemático, que é a partida contra o Santos, em 1964, no Pacaembu, contra o Santos de Pelé. Santos de Pelé num grande momento. E é o Caicai do Santos de Pelé, né? Um jogo emblemático. São Paulo, o time mesmo dos anos 60, né? com o Santos jogando com favoritismo absoluto, e o São Paulo ganha de 4-1. Um jogo meio tumultuado, Armando Marques apitando, expulsa Pelé, expulsa Coutinho, 2 jogadores do Santos, desmonta completamente, o time do Santos desmonta e os jogadores começam a cair, ficam caindo, caem, e entrou para a história que o Santos fugiu de campo, né, porque o jogo terminou pela falta de número de jogadores mínimos, né, para continuar a partida, e o São Paulo comemorou aquele jogo como se fosse um título, nem se preocupou com o cai do Santos. E o Dias conta que essa partida foi muito marcante. E também o jogo que sacramentou o título de 1970 contra o Guarani, uma vitória por 2-1, e que foi o fim do jejum, né, do maior jejum de títulos da história. Esse título que findou os 13 anos, esse jogo com o Guarani não foi em São Paulo, né? Não foi em São Paulo, foi fora de casa. E aí o jogo da taça foi contra o Corinthians. Exatamente. O Corinthians, novamente, o Corinthians teve que colocar as faixas do São Paulo, imaginou que poderia carimbar a faixa, mas perdeu o jogo de 1-0 também. Exatamente. Fabião, você falou da questão dos dramas do Dias, né? O Dias é um cara que, justamente no período que o Morumbi ficou pronto, aliás, ele chegou a comentar com você que ele viveu intensamente, né? Os anéis sendo erguidos, aquele gigantismo aparecendo. Ele chegou a comentar alguma coisa do Morumbi especificamente? Sim, sabe, do que representou para eles. Sim. Ostentarem o manto São Paulino e de repente estarem diante de um estádio de, na época, 150 mil pessoas? Sim, tanto na primeira inauguração não, que ele entrou em 1960 no São Paulo, estava começando. Sim. Mas na inauguração definitiva em 70, ele comentou várias vezes, todo o elenco acompanhou atentamente toda essa década, né? E todos sabiam também dos esforços do clube para viabilizar o grande sonho que era a construção desse gigante do Morumbi, né? Então, ele acompanhou sim, e isso teve muito presente nele. Inclusive, depois quando ele voltou para o São Paulo, já depois de se aposentar, enfim, que ele retornou ao São Paulo como funcionário do clube, tem uma declaração dele no livro que é muito emblemática, assim, que ele diz que
ele trabalhava ali nas dependências do Morumbi mesmo, né? Ali na escolinha de futebol, que eu já citei. E ele fala que, olha, eu devo tudo ao São Paulo, eu devo minha vida ao São Paulo, eu fiz a minha vida graças ao São Paulo, eu amo esse clube, e se depender de mim, eu não sei se ele até brinca, não sei se eles vão me aguentar, mas eu quero morrer aqui, quero ficar aqui no Morumbi, quero morrer no Morumbi. E ele morreu no dia 26 de setembro de 2007, aí vai fazer na terça-feira 10 anos, dentro do estádio do Morumbi. Passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória nas dependências do Morumbi. E aí ele foi levado para o hospital e não resistiu. Então é uma coisa impressionante, assim, é uma história que está muito ligada a ele, né? Então é de arrepiar mesmo, é de arrepiar. E em relação à saúde dele, aos dramas pessoais, né, que você citou, realmente, eu tive cuidado de abordar esse episódio porque eu fui descobrindo, com passadas entrevistas, coisas que eu realmente não sabia. Então, eu não sabia que ele tinha tido tantos problemas de saúde. Ele tinha uma doença chamada aterosclerose, que aí eu tive que conversar com o médico que tratou dele, porque eu não fazia a menor ideia de como explicar essa doença. Não é arteriosclerose, que é outra coisa, é aterosclerose, que é uma doença que é um entupimento dos vasos e tal. Então, já tinha esse problema que afeta diretamente o coração, então tinha um problema de saúde grave, né? Não era simples. Em 1970, quando o São Paulo começou a trouxe reforços, Gerson, Pedro Rocha, começou a ter um time competitivo, foi campeão paulista em 70 e 71, justamente em 70, no dia 29 de novembro de 70, ele passou mal num jogo contra o Santos, uma vitória do Santos por 3-2, e aí ele estava sofrendo um infarto, foi o primeiro infarto que ele sofreu, e depois ele passou mal, foi substituído, foi para casa e sofreu um infarto. E ali o estado de saúde ficou mais de um ano parado, foram mais de 370 dias parado, praticamente não participou do bicampeonato em 71. Então ele teve essa série de dramas pessoais, problemas de saúde mesmo que o complicaram. Ele também teve um problema de alcoolismo já depois de terminar a carreira, como também é muito comum com vários jogadores dessa época, né? Sem dúvida. Então, a coisa do esquecimento, né? Do esquecimento da imprensa, da torcida, ele também teve problema sério com o alcoolismo. E ele dividiu isso comigo. Eu conto isso também. É um pedaço significativo do livro que eu abordo também esses dramas pessois na vida do dia. Legal. Para você que está nos acompanhando, gente, o Fábio está no Twitter. A arroba dele é @Fábio_Matos2. É isso, né? Fábio Matos _2. Perdão, desculpa. Então vamos lá, novamente, Fábio Matos _2. A gente vai fazer nessa próxima semana o sorteio aqui do livro para vocês, tá bom? Dias, a vida do maior jogador de São Paulo dos anos 60. E a gente vai fazer uma promo pelo Twitter, o Fábio vai acompanhar, provavelmente a gente vai bolar aí algum concurso de frase, alguma coisa que homenageie essa lenda são paulina chamada Roberto Dias. E vocês sigam o Fábio aí no Twitter, que o nosso papo aqui está sendo sensacional. Parabéns pela iniciativa. O livro tem 10 anos já, né? O livro tem 10 anos, rapaz. Ele foi lançado... eu escrevi em 2006, né? Tá. Como trabalho de conclusão de curso, quando o Dias ainda era vivo. Aí me formei, apresentei o trabalho, e aí o meu orientador, inclusive, mandar um abraço para ele, eu não sei se está assistindo, que é o Celso Unzelt, que é um grande corintiano, e vai ficar de cabeça inchada na segunda-feira, certamente. Se Deus quiser. E o Celso falou, não, você tem que publicar porque não tinha nada do Dias no mercado editorial e tal, de livro mesmo, né? É um personagem rico, né? Aí eu comecei a tentar publicar. Infelizmente, só consegui a publicação após a morte dele. Ele faleceu em setembro. E aí o livro foi lançado em dezembro. Algumas editoras com quem eu tinha conversado se interessaram. Como em memória passa a valer, né? Exatamente. É tão difícil homenagear em vida, é impressionante. E aproveitar e agradecer, foi a Pontes Editores, que tem um trabalho até de resgate de memória dos personagens do futebol que viabilizou, que publicou o livro. Aí eu lancei em dezembro, né? Então tem 10 anos o livro. E agora vai fazer na terça-feira que vem 10 anos da morte do Dias. Parece que foi ontem, mas já faz 10 anos. Inclusive, só uma coisa que só para complementar, eu estava falando dos dramas pessoais, não foram só esses dramas que eu citei, que já seria bastante, né? Eu tive cuidado porque, assim, por exemplo, depois dele encerrar a carreira, ele perdeu um filho com 3 meses de vida, o Rogério. Sim. No mesmo ano ele perdeu a mãe, que ele era muito ligado a ela, a dona Leni. Meu Deus. Em 1974, ele perdeu uma filha recém-nascida, uma filha, a Fernanda. Então, assim, foram anos muito difíceis. Ele terminou a carreira no São Paulo em 73, então, assim, foi um momento muito complicado. Então, a gente entende também o porquê, todo esse caldo que permitiu ele também. Meu Deus, sem série de dúvida. problemas. Então, foram muitos dramas pessoais. Terminou também o casamento
terminou o casamento ali na década de 70, então, enfim, entrou em depressão, então assim, teve uma série de problemas mesmo, e tinha saúde frágil mesmo, ele morreu muito frágil, muito cedo, né? Ele morreu com 64 anos, então teve toda essa questão. Então eu tive muito cuidado para abordar esses assuntos, primeiro porque eu era um estudante, né, de jornalismo e achei que ele não ia falar, e surpreendentemente ele falou tudo. Inclusive o meu orientador, o Celso, me ajudou muito nisso. E também tive cuidado para também não tornar uma coisa muito novelesca, né? Porque realmente, você olhando o que aconteceu, dramático, é muito dramático. Então eu tive até cuidado para não carregar muito nas tintas, porque realmente foram muitos dramas vivenciados pelo Dias. Mas é um baita personagem, não só no futebol, extrapolava mesmo o futebol. E no futebol é um gigante, né? Ele está em todas as listas aí que se faça dos maiores jogadores da história de São Paulo, com certeza. É verdade, a intensidade de um monstro. E o torcedor acha o teu livro para vender ainda, não? Olha, infelizmente o Dias nas livrarias não se encontra mais, mas dá para achar pela internet. Tem o site da Pontes Editores, eles têm algumas, é possível comprar por lá. Tá. Livrariapontes.com.br, ponteseditores.com.br. E se você fuçar bem, você consegue achar. Ao contrário do 20 Jogos. Esse você consegue achar tanto em livrarias ainda e na internet, pelo site da Saraiva, Folha, enfim, todos esses sites de livros você consegue achar também. Maravilha, então fica ligado no concurso aí, que a obra é preciosidade, hein? O do Dias olha, quem conseguir pegar o livro é relíquia, hein? Maravilha, vai ser sensacional, já tô aqui babando para ler, o nosso Paulinho Heavy tá louco para ler também. E vamos falar aqui então, meu parceiro, 20 Jogos Eternos do São Paulo. Isso aqui é difícil, meu irmão. Esse aí é fria pro autor, né? Isso aqui... botar o autor numa fria, né? Bom, você obviamente tem os 20 jogos de cabeça. Esse aqui a gente vai fazer aí um sorteio para vocês também. Fiquem ligados nos próximos dias no Twitter. Sigam o Fábio Matos, _2. E, Fabião, esse livro é de 2012. Esse livro é de 5 anos depois do livro. Então tá atualizadíssimo, né? Porque salvo raríssimos momentos de lá para cá, São Paulo não conseguiu aí, salvo Parcos, São Paulo e Atlético Mineiro pela Libertadores, o momento Bolt do Luiz Fabiano. Exato. Mas vamos ficando praticamente que por aí, infelizmente. Infelizmente. Ele foi lançado no dia 2 de outubro de 2012, inclusive foi no dia do aniversário da inauguração do Morumbi. E né? aniversário do meu pai, São Paulino, também, dia 2 de outubro. Então ele foi lançado naquele ano. Pouco depois o São Paulo ganhou o nosso último título, que foi a Sul-Americana, né, no fim daquele ano. Mas infelizmente está muito atualizado o livro. Eu queria que não tivesse tanto, mas de lá para cá, lamentavelmente, não tivemos grandes partidas, né? Mas a história desse livro é a seguinte, é interessante, é uma coleção, a coleção Memória de Torcedor, da Maquinária Editora. Eles fizeram várias edições com os principais clubes brasileiros, né? Inclusive os 20 Jogos Eternos do Corinthians é o próprio Celso Zelt que escreveu, o Mauro Betti escreveu do Palmeiras, o Anderson Oliveira do Cruzeiro, enfim, tem de todos os grandes clubes, né, os principais grandes clubes do Brasil. E coube a mim essa missão de fazer os 20 Jogos Eternos. A proposta era a seguinte, eu tinha que reunir um colégio eleitoral de 10 São Paulinos, digamos assim, ilustres, né? E cada um deles eu fiz um trabalho minucioso de pesquisa e apresentei para eles para facilitar também, para não deixar a pessoa também quebrar a cabeça, né? Para trabalhar um pouco, eu fiz uma lista de 50 jogos, uma pré-lista, e entreguei 50 jogos para cada um deles. E aí, dentro desses 50 jogos, eles podiam escolher os seus 20 e podiam escolher também jogos que não estivessem nessa lista. Era apenas uma referência. Perfeito. Alguns escolheram jogos que não estavam nessa lista. E aí fiz a soma. Na verdade são 9 São Paulinos ilustres, né? Porque um é o autor, né? Que tinha que votar também, então eu acabei votando também nos meus jogos preferidos, embora não seja um São Paulino ilustre, né? Mas aí... Como não, pô? O escritor de 2 obras aqui, sensacional. Mas aí fiz a soma, né? E aí a missão era escrever. Então foram 20 capítulos, cronologicamente, dos jogos. E aí entrevistei os principais personagens dos jogos. Muitos jogos já não tinha muita gente viva, então os jogos, principalmente nos anos 30, 40, 50, eu fiz mais com pesquisa e com declarações de jornais e tal. Mas os jogos mais recentes, a partir dos anos 60 e 70, eu consegui entrevistar alguns personagens, né? Que legal. E os mais recentes, 80 e 90, entrevistei bastante gente. E aí lancei, logo no começo do livro, todos os jogos que foram citados tiveram, por exemplo, um voto. Tem um boxinho que explica um parágrafozinho sobre o jogo. Então, todos os jogos citados por alguém
tem uma explicaçãozinha no começo. E aí começa o livro com um capítulo por jogo, e são esses 20 jogos eternos, que sempre dá polêmica, né? E é pra dar polêmica, a função da coleção é essa mesmo, né? Dar polêmica. A gente vai, então, comentar sobre os 20 jogos, mas antes, a nossa participação aí da galera do Twitter, eles mandaram alguns jogos aqui, o meu grande brother Caetano, eu tô com ele nesse, São Paulo e Botafogo 3-2 de 1981. Tá na lista, já vou falando se tá ou não, tá na lista. Esse jogo foi a data do meu aniversário também. O jogo mais espetacular da minha vida. Eu, criança, quase fiquei louco no Morumbi. O Fábio Polotto está dizendo da final do Liverpool, né? Também. Que é dia do aniversário dele também. Pô, a gente só tá, 2 de outubro, 26 de abril, 18 de dezembro. Galera São Paulina comemorando grandes jogos e fazendo aniversário. Sensacional. O Fábio cita Rosário 2004 também, que é um daqueles jogos que não são títulos, mas que se eternizam pela meu Deus do céu, né? Pela extraordinária jornada de um clube que às vezes não termina com campeão, mas os jogos ficam para sempre. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que não sei, obviamente não estaria na lista dos 20, mas pela dramaticidade da situação, São Paulo e Ponte de 99. Foi incrível também. O próprio São Paulo Botafogo, né? Virada, isso. A questão do São Hiroshi, o quanto o São Paulo se superou naquela situação. O próprio São Paulo Botafogo de 81, nós perdemos a final para o Grêmio depois, mas eternizou, né? O Anderson Silva dizendo que São Paulo e Liverpool também. E a final do Paulista de 98, o retorno do Raí. Também tá na lista. O Luiz Henrique, o nosso Luiz Tricolor 35, a final do Brasileiro de 86. Também na lista. E da Libertadores de 92. O Oséias dizendo a final do Brasileiro 86. E ele tinha 11 anos e nunca viu uma final com tanta emoção. Foi incrível, né, Oséias? O Jefferson Moreira, o São Paulo 4, Atlético Paranaense 0 de 2005. Final da Libertadores fantástica. O Fábio Leandro, a final de 86 com o Guarani também. O Eduardo Amorim falando do São Paulo e Milan de 93, um jogo extraordinário. Momento mágico do Miller, que quase não jogou aquela final por questões disciplinares. Estava enrolada a situação com o Tele Santana. Meses antes o grupo conseguiu contornar e olha só, o calcanhar mágico é do Miller. A Patrícia Rocha dizendo que o jogo de 2016, teve esse também, é verdade, que o São Paulo venceu de 4-0 e definitivamente afastou ali a peste do rebaixamento naquele ano. Que o São Paulo e Tigre, a final da Sul-Americana com a despedida do Lucas, apesar daquela bagunça toda. A Bruna Almeida falando do jogo do Mundial. Menina, tem tanto Mundial aqui que você tem que especificar qual, mas qual é. Sensacional. O Kid Retweet falando da final do Paulista de 98, que foi a volta do Raí, final no Dia das Mães. E ele perdeu o primeiro tempo do jogo porque estava na missa de 7 anos de falecimento da própria mamãe dele. Legal, Kid, belo depoimento. Aqui é o Leander Góes comentando justamente desse mais recente do Atlético Mineiro pela Libertadores. E, enfim, muitas glórias. Teve mais uma galera que mandou aqui, mas quero que você conte os 20 jogos eternos da história do São Paulo. Então, só para esse jogo contra o Rosário de 2004, né, oitavas da Libertadores, eu tava na minha lista, ele entrou, eu votei nesse jogo, mas ele por um voto ou dois não entrou na lista dos 20 jogos, mas eu quase morri do coração. Né? E eu vou fazer um parênteses que nesse jogo eu fui uma vez numa palestra do Rogério no Espéria. Era o Vanderlei Nogueira que comandava essa palestra, e o Rogério lá dizendo que o jogo da vida dele não tinha sido a final do Mundial, mas o jogo do Rosário 2004, por tudo aquilo que envolveu de mística, de tradição são paulina, de superação, que o Rogério tinha aquele jogo. Ele até citava mais uma vez a questão de não ser campeão, mas eternizar por um grande momento. Esse jogo realmente foi fantástico. Quem não teve a oportunidade de ver, procure no YouTube São Paulo e Rosário Central 2004, que é uma coisa para sempre. Espetacular, espetacular. É verdade. E antes de falar dos 20 jogos, eu já vou falar rapidinho dos jogos, só para lembrar os eleitores, né? Quem votou? Votaram Arnaldo Ribeiro, perfeito, Conrado Giacomini, também outro grande São Paulino, o Domingos D'Angelo, votou também o autor, né? O Luiz Augusto Simon, né? Que tem o blog do Menon, que tem um blog do Menon hoje. Marco Aurélio Cunha também votou. Reginaldo Leme, que é um grande São Paulino. Grande São Paulino, é verdade. Roberto Mulaerte, que já é um São Paulino que acompanhou já nos anos 30, 40 já
de mais gerações passadas, né? O Roger Moreira, do Traje a Rigor, que é o nosso Roximo do Twitter. Também votou. Grande ativista político. E o Vitor Birner também votou. Achei aqui. Olha aí. Então vamos lá. É o São Paulo News. Foram 10 votos dessa rapaziada. Tem 4 jogos que foram unânimes. 4 jogos tiveram 10 votos. A final da Libertadores de 92. Em 93 a gente pegou os caras de não meteu 4-0 neles. São Paulo e Barcelona de 92, 10 votos. O São Paulo 3-2 no Milan em 93, 10 votos. São Paulo 1-0 no Liverpool, 10 votos. São Paulo 3-3 Guarani, 9 votos. Aquela final histórica do gol do Careca aos 14h30 do segundo tempo. O São Paulo 0-0 com o Atlético Mineiro, 8 votos. O primeiro título brasileiro tricolor, calando, fazendo um mineiraço. São Paulo 3-1 no Corinthians em 57. Você, São Paulino, vá no Museu do Futebol e pegue o áudio multimídia do Lima Duarte narrando. Espetáculo, né? Essa final, falando do Maurinho, do Canhoteiro, da bronca do Gilmar e da tarde das garrafadas no Pacaembu, que foi realmente essa final maravilhosa. Aí nós temos aqui, com 7 votos também, a final do Bi da Libertadores, São Paulo 5, Universidade Católica 1, o primeiro jogo onde o São Paulo absolutamente estremeceu é o Morumbi. E o São Paulo e Corinthians 57, também 7 votos. São Paulo e Corinthians, isso, perfeito. Que é o que você falou, né? Aí mais 3 aqui com 7 votos. O retorno do Raí, São Paulo 3, Corinthians 1 em 98. A final contra o Atlético Paranaense, o tri da Libertadores, o 4-0 em 2005. E São Paulo 2, Corinthians 1 em 2011. O 100º gol do Rogério Ceni. Esse é o jogo mais recente que aparece no livro, último capítulo do livro. Meu Deus do céu, que saudade. Março de 2011, eterno, em Barueri. São Paulo 4, Santos 1 em 63. Foi o jogo do Caicai, né? Com 6 votos. São Paulo 1. Palmeiras 0, válido pelo Paulista de 78. Esse jogo também muito marcante. O São Paulo acabou não sendo campeão, mas esse jogo, para quem esteve... o meu pai comenta muito desse jogo. São Paulinos com mais de 50 anos também tem uma lembrança muito viva, porque foram também nos instantes finais, né? Exato. Serginho Chulapa, monstruoso. E, enfim, depois você vai dar aula pra gente aqui. O São Paulo 3-2 contra o Botafogo em 81. O São Paulo 2-0 no River, sensacional. São Paulo que sempre tinha uma tradição contra times argentinos, ganhar aqui e perder lá. Exato. E aí dessa vez ganhou aqui e ganhou pela primeira vez lá numa semifinal de Libertadores, monstruoso, amoroso demais. Rogério Ceni, monstro. Danilo, né, que sempre aparecia nesses momentos. Esse jogo eu tava também, foi incrível. São Paulo 3-3 com o Corinthians em 1942, teve 5 votos. São Paulo 1-0 no Palmeiras em 46, 5 votos. São Paulo 1-0 no Palmeiras em 71, 5 votos, que é o jogo que todo mundo chora, que o Leivinha não fez gol de mão, todo mundo dos caras, né? Amigo palmeirense, é o seguinte, mesmo que não tivesse sido de mão e foi, o empate dava o título ao São Paulo. Então, menos choro, mais resignação e vamos que vamos. São Paulo 3-0 de 91, 3 vezes Raí, monstruoso Raí que despontava para o futebol mundial. E o São Paulo 5-1 no Corinthians em 2005 também, que os caras pediram para o São Paulo tirar o pé do acelerador. Quantos jogos desse aqui você viu? Olha, tenho que dar uma... eu nasci, sou de 83, tá. Né? Então eu comecei a acompanhar futebol mesmo em 90, que eu me lembre bem da Copa de 90, e aí a partir de 91 pra frente, então os jogos dos anos 90 e 2000 foram os que eu acompanhei, né? Mas assim, tava liberado para votar em jogos que você não viu, enfim, que você conhece e tal, você estudou, sabe que foram importantes. Mas assim, uma das preocupações foi ter um colégio eleitoral que tivesse pessoas mais novas, né, e também pessoas mais velhas para dar uma equilibrada, porque a tendência é a gente ter uma memória afetiva também, né? Então, por exemplo, total. Eu votei em jogos que não entraram aqui, eu votei num jogo São Paulo 6, Santos 1 de 93, se não me engano, que o Raí fez 4 gols, um negócio absurdo que marcou muito. Eu tava começando a ver futebol. Acho que foi 6-0. 6-0. 6-0. Despedida do Raí. 3 gols, se não me engano, do Raí, exatamente. E marcou muito pra mim, como torcedor. O jogo teve poucos votos, mas... Esse jogo, deixa eu só fazer um parênteses, que o São Paulo havia sido campeão paulista e mundial em 92, era o primeiro ano da Parmalat. E em 93 o São Paulo havia vencido a Libertadores de novo, e estava tendo aí a questão do campeonato estadual,
onde o Palmeiras precisava absurdamente sair da fila com investimentos milionários, só que tinha o São Paulo do Tele. E o São Paulo foi simplesmente assaltado naqueles jogos dos mata-mata do Campeonato Paulista. A gente não foi assaltado contra o Palmeiras. A gente venceu o Palmeiras no campeonato por 2 vezes e caiu no mata-mata disputa com o Corinthians. O que aconteceu? O Palinha fez o gol legítimo, que foi anulado. O Neto fez o gol impedido, que foi validado. E o Corinthians passou para a final contra o Palmeiras. Diziam à época que o passaporte para o Palmeiras sair da fila foi não permitir que o São Paulo chegasse na final. E para isso o Corinthians foi o laranja da história. E aí o Palmeiras conseguiu sair da fila porque o time do Corinthians era um time voluntarioso, brigador, mas inferior tecnicamente aos dois. Né? Isso tanto é verdade que em 94 se reencontraram de novo. São Paulo e Palmeiras na Libertadores, a Parmalat mais uma vez investindo. São Paulo não com a mesma força de 92 e 93. E mesmo assim o São Paulo do Tele novamente eliminou o Palmeiras da Libertadores. São 4 eliminações ao todo que o São Paulo jogou para cima do Palmeiras na Libertadores. Freguês, né? Freguês. São 11 mata-matas a 3. É uma coisa absurda, assim. É uma coisa que é gigantesca. Minto, 11 a 2. Em questão de mata-mata, às vezes são quadrangular de 4 times. Não, mata-mata. Um contra o outro, 11 a 2 para o São Paulo. É uma coisa que o palmeirense tem que aguentar. Mas 93 teve essa particularidade. Exato. Não, e aí se você, por exemplo, essa questão do equilíbrio, né, de ter um colégio eleitoral equilibrado, aí acaba resultando. Claro, tem discussão, esse jogo merecia. Eu, pessoalmente, acho que tem jogo que não é a minha lista, né? Tem jogos que eu votei que não entraram. Mas assim, tem jogos. O curioso é que tem algumas curiosidades. Há jogos de todas as décadas do São Paulo. Então tem jogo da década de 30, de 40, de 50, 60, 70. Tem jogos de todas as décadas. E algumas curiosidades. O São Paulo, claro, teve conquistas ao longo de... uma coisa importante. Só podia votar em jogos ou vitórias ou empates. Porque tem jogos épicos que foram derrotas, né? Então as pessoas ficaram na dúvida. Pode botar derrota? Não pode, a editora falou que não podia, porque como tem os livros dos outros clubes, deixe que os outros clubes ponham as derrotas do seu time. Né? Então, perfeito. Então esse era o critério. Então tem empate e vitória. E, por exemplo, algumas curiosidades. O São Paulo tem conquistas em todas as décadas, ganhou muitos títulos importantes na década de 70, 80 também, mas as décadas, como era de se esperar, que tem mais representação nos jogos, são os anos 90 e os anos 2000, a primeira década dos anos 2000, né? Quando a gente foi bicampeão da Libertadores, bicampeão no mundo, e primeira década dos anos 2000, 3 brasileiros e a Libertadores Mundial, né? Então, os anos 90 tem 6 partidas, e os anos 2000 tem 5 jogos. Então, anos 90 e 2000 tem 11 dos 20 jogos. Dos 20, perfeito. Só que uma curiosidade, o ano que mais tem jogos no livro é 2005. Tem 4 jogos em 2000. Na verdade tem 1, 2, 3... são 4 jogos em 2005. Então supera até 92 e 93. Tá. São algumas curiosidades aí. Mas tem, por exemplo, o jogo mais antigo que está na lista, que é o primeiro capítulo do livro, é o jogo de 1938. Que é o jogo São Paulo 1942. Sim. Que é o jogo São Paulo 3, Corinthians 3, no Pacaembu, que foi só a estreia do Leônidas com a camisa do São Paulo. Perfeito. Então, dizem que o maior público do Pacaembu, 70 mil pessoas, né? 70 mil pessoas. Perfeito. E aí uma mobilização na cidade, eu pesquisei na época os jornais e tal, uma mobilização, parecia uma final de Copa do Mundo, uma coisa incrível, uma grande mobilização. O Leônidas veio com grande expectativa aqui no torcedor de São Paulo, parou a cidade, aí conta a história dele chegando de trem na cidade, parada, e 70 mil torcedores. Ele até não teve uma grande atuação nesse jogo, mas marcou muita gente votou nesse jogo, porque foi a estreia do Leônidas com o Pacaembu com 70 mil pessoas. E também o período que começou a marcar ou dava Corinthians ou dava Palmeiras. Exato. E chegou um certo São Paulo Futebol Clube para a moeda começar a cair em pé. Exatamente. Perfeito. E aí a gente avança. E tem outros, por exemplo, você citou o jogo contra o River, que entrou aqui também, a semifinal de 2005, teve 6 votos. Nesse jogo, eu entrevistei alguns personagens da partida, e aí tem um detalhe importante que até foi descoberto depois, que o São Paulo foi garfado naquele jogo de maneira
premeditada. O São Paulo não era para ter passado pelo River Plate. Inclusive o árbitro daquela partida foi punido depois. Admitiu que teve uma atuação. Na verdade, a intenção era o São Paulo ser eliminado ali da Libertadores. E os jogadores contam que sentiram isso durante o jogo. Caraca. Uma grande má vontade da arbitragem. E mesmo assim, o time de São Paulo naquela época estava tão imbuído ali do espírito de vamos ganhar essa Libertadores, vamos ganhar esse tri, que ganhou, inclusive, do Juiz, e ganhou de 2-0 e deu um passo importante ali para o título. Né? Qual que é o jogo da sua vida? Olha, para mim, no estádio é São Paulo e Rosário Central de 2004. O jogo que eu vi no estádio que foi mais marcante. Não é um título, é um jogo em termos emocionais. Exato. Mas para mim o maior jogo da história do São Paulo, analisando assim, pensando como, enfim, para mim é o jogo mais importante, é a final do primeiro Mundial de 92 contra o Barcelona, 2-1, porque eu acho que ali a gente mudou de patamar. O da Libertadores de 92 também já é uma mudança de patamar, mas eu acho que ali simbolizou o primeiro Mundial, 2 gols do Raí de virada. Eu acho que ali o São Paulo se tornou um gigante mundial. Eu acho que se fosse escolher um jogo, não necessariamente que eu acompanhei em loco, né? É o São Paulo 2-1 no Barcelona, para mim. Perfeito. Você disse uma palavra fundamental e muito bem colocada, que é a questão do patamar. Até a primeira Libertadores do São Paulo, apesar de Flamengo ter vencido, o Santos, o Grêmio, o Cruzeiro, enfim, existia uma caracterização do campeonato estadual, e nós já comentamos várias vezes isso aqui na opinião, Paulinho, eu, já dissemos, enfim, o campeonato estadual era tão importante quanto o campeonato nacional. Sem dúvida. Tanto que, da grande maioria dos jogos do São Paulo, com mais de 100 mil pessoas, a grande maioria foram dos campeonatos estaduais. Sim. Tamanho gigantismo da rivalidade. E o São Paulo foi o paradigma do futebol brasileiro ao mudar justamente esse patamar, quando ganhou a primeira Libertadores, aquela incrível invasão e depois atravessou o mundo para conquistá-lo. E os campeonatos internacionais da Libertadores, por exemplo, não eram considerados importantes, mas não eram valorizados. Não eram. O São Paulo sublimou a ponto de todo mundo... O Paulo perdeu em 74, né? Exato. E não foi uma comoção, né? Sim, perfeito. Inclusive jogou no próprio Pacaembu, né? Exato. E assim, tudo que aconteceu com o São Paulo, a partir de então, trouxe à tona uma obsessão para todo o futebol brasileiro, tanto que o Campeonato Paulista teve uma época de parar, voltou o torneio Rio-São Paulo, que também não prosperou, não foi muito longe, mas, a bem da verdade, os campeonatos estaduais passaram a ser preparatórios para a Libertadores para quem estivesse. Sim. Tamanha a mudança evolutiva que o São Paulo trouxe em termos de grandeza de competições, de internacionalização, tudo aquilo que envolvesse o São Paulo num contexto mundial, que todo mundo fala, olha o que esses caras estão fazendo, olha essa invasão de estádio, olha calando o Barcelona, olha calando o Milan, enfim, para um Cruyff dizer que foram atropelados por uma Ferrari, né? São coisas tão absurdas e tão eternas que hoje a gente está assistindo, por exemplo, a edição 2017, e os times brasileiros, alguns investindo milhões e milhões e milhões que já ficaram pelo caminho, e a bem da verdade todo mundo quer ser tri, igual ao São Paulo. Só o Santos conseguiu, porque tinha Pelé. Exato. O Santos que já foi eliminado nessa edição também, a torcida dos caras ficou revoltada. Eu achava até que o Santos tinha chance, porque vinha embalado 16, 17 jogos sem perder, de repente perdeu no Brasileiro, foi eliminado na Libertadores, e cá para nós ainda bem. Somos ainda, e temos o predomínio da América, do mundo, sozinhos. E acho que todos esses grandes momentos, a gente vai recorrer ao quê? Ao hino de São Paulo. As tuas glórias vêm do passado. E está na hora, Fábio, da gente incorporar o hino ao presente novamente. Está na hora de vislumbrar o futuro, está na hora de profissionalizar o São Paulo, está na hora de fazer com que os jogadores tenham orgulho de vestir essa camisa e não esperar o final da temporada para mudarem de clube, ou saírem do clube quando ainda não querem sair, como aconteceram com as jovens promessas e foi dito o contrário. David Neres merecia mais São Paulo, Luiz Araújo merecia mais São Paulo, Lianco merecia mais São Paulo, Bosquilha merecia mais São Paulo. A falta completa de planejamento, né, de visão de futuro, né? Anos e anos que se sucedem com pacotes discutíveis, muitas vezes deploráveis.
Óbvio que se acerta também, mas para cada acerto de contratação, 3, 4, 5 erros. Erros técnicos, erros físicos. A gente traz jogador para ficar em departamento médico meses e meses. A gente traz outros atletas que não têm a menor capacidade técnica de vestir a camisa do São Paulo. E chegam outros aí que se acham a última bolacha do pacote, que não vestiriam nem a 7ª, 8ª, 9ª camisa de um mesmo atleta. Por exemplo, o São Paulo teve camisas 10 ao longo da sua história, em que nenhum outro, que seja dos últimos 5 anos, tem a altura de dizer que poderia envergar. Os médios volantes, os zagueiros, recebemos Oscar e Dario Pereira hoje. Nossa, qual a imposição da zaga do São Paulo hoje? Não venha me dizer que a seleção brasileira, que aquilo lá foi um favor, um ato de bondade, por um espírito que não é futebol aquilo, sabe? Não vamos confundir sociedade com impor respeito no clássico. Isso é uma outra parada. Discutir sociedade, valores do cidadão numa competição, como bem disse o Pintado que aqui esteve, Sim. é muito diferente, sabe? Então, fair play é digno, é correto. Um jogador que está machucado, você coloca a bola para fora. Agora, você ser prejudicado em prol de um adversário, você tem que lutar com as armas desse adversário. Não digo ser malandro, mas usar, não ser feito de trouxa. É esse o fato que ainda não caiu na ficha daqueles que acham que aquilo tudo foi muito bonito e não foi. Porque o São Paulo, muitas vezes, e começa do campo diretivo, se tornou o time paga-lanche da galera na expressão da juventude. Se tornou o time que é tripudiado, que é vilipendiado, que troca mando e depois não trocam, que atropelam na questão dos bastidores, que tem jogadores que são amedrontados em campo e não respondem à altura. Estou falando de violência, estou falando de imposição. De se impor, de né? uma camisa Exatamente. trimundial, né? Que jogam com medo, que jogam nervosos, que jogam tensos. Isso não é São Paulo e isso tudo é causa e consequência. A gente às vezes reclama de vários atletas de um passado recente que vai perdurando ao longo dos anos, mas ninguém caiu de paraquedas no São Paulo. Alguém contratou, alguém treina, alguém cuida da parte física. Em todos esses aspectos, o São Paulo parou no tempo. E por isso que a gente, quando faz um livro de 20 jogos eternos do São Paulo Futebol Clube, a gente não consegue vislumbrar uma grande partida, uma grande glória nos últimos 9 anos de São Paulo. Isso é muito triste, Fábio. Ter virado coadjuvante, né? Desde 2008, que São Paulo virou coadjuvante. O Né? protagonismo foi embora e o presidente Leco, que participou de 9 anos dos últimos 15, que o mesmo grupo está no poder, foi diretor de futebol, foi vice-presidente e foi presidente. Raí, grande ídolo tricolor, deu uma entrevista hoje. A gestão não começou em maio, Raí. Agora em outubro são 2 anos. São 2 anos de Leco presidente. Com 2 campanhas para fugir da morte no Campeonato Brasileiro. Pensar nisso, tá, Raí? E o mesmo grupo político há muitos anos. Então, o Conselho de Administração, que você tem 8 situacionistas para um, que não foi convidado, foi eleito pela oposição, e a bem na verdade, nem a oposição, mas pelo Conselho Consultivo dos ex-presidentes. Você tem um Conselho Fiscal, onde a maioria é situacionista. Você tem conselheiros, onde a maioria é situacionista, e aplaudem esse estado de coisa que a gente está vivendo. Então está na hora de conscientizar ou melhor, não é que está na hora, já passou do momento das benesses pessoais serem colocadas à frente da tradição de São Paulo. Muitos conselheiros hoje, a gente lastima que representem o nosso clube por justamente não se colocarem na defesa do São Paulo diante das maiores atrocidades que o clube passou nos campos e fora deles. Em escândalos. Daqui a pouco a gente vai ter show aí, musical, no Morumbi, de grande banda internacional. Teve escândalo de novo. Isso é São Paulo, isso é transparência. Onde foram parar os talentos da base. Mas, enfim, hoje é dia de falar de coisas que elevam o São Paulo. E vamos falar um pouquinho das perspectivas que a gente tem. A começar desse clássico, acho que eu queria ouvir a tua opinião, não só para o clássico, mas para o restante do Campeonato Brasileiro. Lembrando que
o São Paulo vai fazer 5 jogos fora do Morumbi, vai jogar no Pacaembu em razão desses shows e vai fazer só o último jogo no Morumbi, findando o Campeonato Brasileiro. E eu vejo como válida e importante a questão da receita dos shows. Agora, 5 jogos na sequência foi demais. Demais, né? Principalmente numa situação. Numa situação dramática que a gente vive. Ah, mas não dava para se estimar na época. Claro que não. Mas, numa reta final, você abrir mão de 5 vezes da sua casa, eu acho que seria pesado até disputando um título, até numa zona intermediária, não deveria ser tantas vezes. Principalmente com os exemplos maravilhosos que a torcida de São Paulo tem dado esses anos. No próximo domingo, o São Paulo vai estar batendo o maior público do Campeonato Brasileiro e vai ter os 4 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. Né, uma situação inédita para quem luta na parte de baixo da tabela. Então, para todos que falam, a torcida de momento decisivo está aí. O São Paulo comprou o time mais uma vez e vai ser o torcedor São Paulino, a nação tricolor, o elemento único que vai estar salvando o clube de cair. Sem dúvida. Porque se tivesse abandonado como outras torcidas abandonaram em crise, o São Paulo já estaria na 2ª divisão hoje. Sem dúvida. Então é para vocês, dirigentes, refletirem mais uma vez. Está aqui o Fábio hoje, trazendo grandeza do São Paulo com Roberto Dias, com jogos que eternizaram a nossa história. E vocês hoje no comando têm jogos que envergonham a nossa história. Vinícius Pinotti, já fizemos o apelo aqui, São Paulino, de alma, chegou no poder de uma diretoria de futebol, mas não é o teu ramo. Não é tendo jogado futebol no colégio que você vai ser apto a ser diretor de um clube de 20 milhões de torcedores e com 3 campeonatos mundiais, envergando as estrelas vermelhas, 3 Libertadores, 6 campeonatos brasileiros, 9 vice-campeonatos nacionais. É muito para você, Vinícius. Se conscientiza que ainda dá tempo. Temos ainda muito para lutar e não é a tua área. A tua atuação diante da diretoria de futebol ajudou a fundar o São Paulo esse ano. E você ainda não se conscientizou disso. O poder muitas vezes faz mal, Vinícius. Com o presidente Leco, que fracassou em 2002, 2003, 2009, 10, 11, 15, 16, 17, a gente já sabia que era assim. Só que o presidente Leco teve personagens abaixo dele que não deixaram a coisa fracassar totalmente. Caso do Luiz Cunha, caso do retorno do Marco Aurélio. E acima dele também, quando ele foi vice-presidente com o Juvenal, quando foi diretor de futebol com o Marcelo Portugal Gouveia, o Leco nunca venceu nada enquanto dirigente de futebol. Pegou um embalo do Brasileiro de 2008 de uma estrutura já montada, mas quando passou a comandar, episódio Muricy Ramalho, episódio Ronaldo Fenômeno, episódio campanha 2006 vexatória. A gente não pode colocar na conta o 6-1, mas ele já era o presidente. Então, tá na hora, Conselho do São Paulo, de colocar isso na balança. E se o presidente foi eleito, então cabe a vocês, conselheiros, cobrarem o que foi prometido no estatuto e até agora não foi cumprido na sua integralidade, que é o São Paulo profissional, com notoriedade de áreas em cada ponto-chave do clube, profissionais reconhecidos top de mercado e não a politização que ainda impera. Porque isso aqui, 20 jogos eternos, ídolos como Roberto Dias precisam voltar para o Morumbi. Enquanto essa gestão permanecer amadora e incapaz de fazer o São Paulo ser grande novamente, a gente não vai conseguir. Não é com ídolos esporádicos, não é com jogos esporádicos. Ganhamos um clássico de 4-0, que beleza. Mas é o São Paulo sendo campeão, sendo finalista, sendo time de chegada, como sempre foi. Perder ou ganhar é do jogo, como se perde que se faz a diferença. E o São Paulo não sabe nem o que é final mais. Vamos findar o brasileiro com 35 campeonatos e 34 eliminações. Isso não é São Paulo Futebol Clube. Vimos os rivais, nesse período de 9 anos, levantarem 20 títulos e o São Paulo 1. Nunca aconteceu isso na história. Os senhores são responsáveis. E parem de culpar os outros. Porque os senhores são responsáveis e os senhores nunca deixaram de ser poder para estarem culpando os outros. O presidente de hoje do São Paulo era o presidente do Conselho Deliberativo na época dos escândalos do presidente antecessor. Já que
toda a possibilidade de, afinal de contas, o presidente do conselho tem acesso a informações, existem as reuniões, as assembleias. Por que tudo isso aconteceu no São Paulo? Aliás, só foi presidente do conselho indicado pela chapa situacionista. Então não adianta colocar a culpa nos outros quando faziam parte da mesma administração. Por favor, vamos ser honestos com o torcedor São Paulino, parar de jogo de empurra-empurra e realmente profissionalizar o clube. Porque sem isso, o São Paulo não vai conseguir retomar o seu caminho de glórias. É esse o recado, é esse o apelo, né, Fábio? Que a gente tem que falar para a diretoria, de uma vez por todas, entender que precisa sim sair da mesmice dos que levaram o clube para essa situação e começar, para e passo, a um novo caminho na história de São Paulo. Vocês sozinhos não vão conseguir. Fábio já falou da diretoria, vamos falar desse final de Brasileiro, meu brother. Primeiro domingo, o que você tá sentindo do Clássico? Qual a sua expectativa para o Majestoso? Porque o São Paulo está vivendo um momento de, creio que, confiança por essa última semana, ao passo que o rival foi eliminado aí ontem, saiu da competição da Sul-Americana. Está em declínio, né? É um segundo turno onde fez aí 5 partidas, perdeu 3, empatou uma, ganhou uma com gol de mão, onde o centroavante não viu a mão. Mantendo a tradição. Né? Ontem ele foi expulso, o centroavante na Sul-Americana, ele também não viu o pé na coxa do cara. Mas cadê meu pé? Eu fiz falta? Não fiz falta. Enfim, características comuns que a gente já conhece deles, mas qual a sua expectativa para o Majestoso, meu velho? Olha, é difícil falar em expectativa porque eu já vivi uma expectativa parecida com essa que eu estou sentindo. Eu fiquei muito animado após a vitória sobre o Botafogo e depois a gente entrou numa sequência terrível, né, desastrosa. Então eu tô sentindo, eu acho que agora a circunstância é um pouco diferente, é um clássico, o Morumbi lotado, o São Paulo, por mais que muitos jogadores não tenham esse compromisso, não sejam Roberto Dias, né, de sentir, não é possível que com o Morumbi com 60 mil pessoas contra o Corinthians e o time nessa situação, os jogadores não tenham sangue nas veias ali, né? Então acho que o São Paulo não perde domingo, se ganhar, eu acho que a gente vai sair, vai embalar de vez, porque aí vai dar muita moral, mas acho que é um jogo duro, é um jogo difícil. Acho que não perde, mas ou empate ou uma vitória, eu acho que tem que entrar para ganhar. A vitória é fundamental para a gente sair da situação. E o jogo com Vitória foi fundamental, né? Eu acho que até pela concorrência direta ali do Vitória na parte de baixo, foi fundamental. Assim como vai ser o jogo contra o Sport. Então o São Paulo tem uma sequência aí e tem que somar o maior número de pontos possível. O que você espera do reencontro do Rodrigo Caio com o Jô? Olha, eu espero que o Rodrigo Caio, como você falou de imposição, né? Eu, na verdade, não sei, eu já desisti do Rodrigo Caio, viu? Eu acho que não... É difícil se impor ali, mas vai ser um reencontro interessante, né? Principalmente depois do Jô, nesse fim de semana, ter dado razão ao Rogério Ceni, né? Eu lembro que o Rogério na época disse que vocês vão ver, vamos aguardar o tempo, né, para ver se o comportamento do Jô vai ser o mesmo do Rodrigo Caio, e a gente viu na semana passada que não foi, né? Exatamente. Deixa eu mandar 2 abraços aqui, um que eu fiquei tava prometendo, Roger Augusto, meu parceiro, obrigado por você estar na audiência do Opinião Tricolor, o Ricardo Flight também, o Rodolfo Falange, a nossa Isa, a nossa musa Opinião Tricolor da temporada 2017. Parabéns, Isa, e obrigado por estar sempre conosco. O nosso Rodrigo Portuga, todo mundo na expectativa para domingo, vamos detonar os caras hoje. A gente vai estar se reunindo aqui depois do programa. Vamos fazer uma pizzada junto do nosso brother Hernani. Domino's Pizza, a melhor pizza de São Paulo. Tô fazendo merchan porque é bom pra caramba mesmo. E é o seguinte, nação, muita confiança para domingo. 60 mil pessoas. Fábio, obrigado por você ter vindo no Opinião. Queria que você deixasse as considerações finais para a galera. Eu agradeço, Sport, pela oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade de a gente lembrar. E o São Paulo, nesse momento, principalmente, né? Eu acho que seria interessante, você falou tudo, eu assino embaixo em relação à diretoria. Eu acho que seria interessante
pro Leco, pro pessoal da diretoria de São Paulo, dar uma relida um pouco na história do Dias, do Roberto Dias, e colocar um pouco a mão na consciência sobre a história do São Paulo Futebol Clube, né, que é muito maior do que isso que a gente está vendo. E a torcida do São Paulo não merece essa diretoria que aí está, né? A gente não merece essa gente. Então, São Paulo não vai cair, porque é muito grande, é muito gigante, mas não é graças a eles. Muito pelo contrário, São Paulo só está nessa situação graças a eles. E é inadmissível, só para terminar com o que você falou, um time brigar para não cair em 2013, passar o que a gente passou em 2013, em 2016 também namorando ali a zona de rebaixamento, e principalmente em 2017, que está desastroso. Então, a responsabilidade é de Carlos Augusto de Barros e Silva e de toda a sua diretoria, que está levando o São Paulo para o mau caminho. Eu agradeço, é sempre um prazer acompanhar agora aqui, pessoalmente aqui o programa. Foi brilhante, irmão. E obrigado mesmo. Vamos lembrar a memória do Dias. Terça-feira faz 10 anos que ele nos deixou, e o São Paulo precisa de mais personagens, como você disse. Não precisa ser do nível do Dias, mas que tenham 10% ali da dignidade, da grandeza de Roberto Dias, que com certeza, se o São Paulo tiver mais gente assim, a gente não vai passar por essa situação. Obrigado, Porte. Um abração a todos. Esse foi o monstruoso Fábio Matos. A gente vai fazer os sorteios no Twitter do livro do Dias, do livro dos 20 Jogos Eternos do São Paulo. Paulinho Heavy, meu irmão, plena recuperação. A tua bancada está aqui, o teu lugar está aqui, no sentimento dos teus irmãos, com a torcida São Paulina que te espera de volta. E semana que vem tem mais um programa que vai arrebentar as estruturas aqui, que vamos ter entrevistado polêmico. Eu já prometi que vou colocar o nosso convidado aqui na parede sobre tudo que ele tem a falar de assuntos que mexeram totalmente com a política do São Paulo nos últimos 3 anos. Semana que vem, Douglas Schwartzman aqui no Opinião Tricolor. Vamos ver o que esse cara tem para falar do Jack. Vamos ver o que ele tem para falar de outros assuntos aí que fizeram o São Paulo entrar em dias negros da história. Tô te esperando, Douglas. Vamos ver o bicho pegar aqui. Semana que vem tem mais ação. Muito obrigado. Esse foi mais um Opinião Tricolor na TV. Valeu!